Olá, pessoal, estamos em mais um episódio do Mais Equilíbrio Podcast. Eu me chamo Paula Galante e nós vamos falar aqui sobre saúde mental em todos os ambientes, mas principalmente no ambiente corporativo. Eu estou aqui com o meu marido, Fábio Galante. Mais uma vez aqui, né? Vamos falar sobre equilíbrio também. E hoje a gente tem uma convidada muito mais especial, né? É verdade. Hoje eu tenho a honra de ter aqui com a gente uma mulher brilhante, que conheço ela há muito tempo, já trabalhamos juntas, já estudamos juntas e hoje eu tenho muito prazer e orgulho de tudo aquilo que ela construiu. Mas antes eu vou apresentar para vocês o currículo dela, né? porque é grande. Vou apresentar porque vale a pena vocês saberem quem é a nossa convidada de hoje. Boa. Então, ela é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas. Na bagagem, ela traz formações executivas em liderança pela Harvard Business School, coach e mentoring pela FGV, além de uma certificação internacional como Chief Happiness Officer pela Reconnect Happiness at Work. Olha que chique, hein? Amém. E com 14 anos de experiência corporativa, ela já atuou como executiva de RH em grandes empresas dos setores de varejo, consultoria, saúde e entretenimento. Foram 9 anos liderando os frentes nacionais na Americanas, com destaque para a formação de lideranças, transformação cultural e estruturação das áreas estratégicas. Eu lembro que ela fez isso na nossa empresa também, hein? Então... E hoje ela se dedica às consultorias, mentorias, palestras, apoiando as organizações e líderes a enfrentarem seus desafios de gestão de pessoas, sempre com foco em aplicação prática e conexão com a realidade do negócio. Seja muito bem-vinda ao Mais Equilíbrio Podcast, Obrigada. Natália Fares, minha amiga, companheira, profissional excelente. Como que você está? Tô ótima, obrigada aí pela introdução e um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, espero poder contribuir muito aí com esse papo. Legal. Antes de começar, queria só falar sobre o nosso patrocinador, a Iafix Tecnologia em Saúde. Ele que hoje está continuando com a parte de gestão de saúde mental nas empresas. Ele auxilia você fazer o controle, a manutenção, a investigação, a avaliação dos riscos. E a Iafix aqui está para te ajudar, porque a partir do dia 26 de maio, todas as empresas vão ter que começar a se adequar à gestão em saúde mental. Então, se quer saber mais, clica aqui no nosso QR Code e acompanhe tudo que a Iafix pode fazer por você. Então, começando aqui nosso podcast, vou começar com uma pergunta e ao longo da trajetória a gente vai falando bastante, tem muito assunto sobre isso, a gente podia fazer parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas hoje nós vamos focar principalmente na saúde mental no ambiente corporativo. E começando na nossa primeira pergunta por que é importante as empresas investirem na saúde mental e bem-estar ou por que as empresas estão fazendo isso hoje? Bom, vamos lá. A gente precisa começar falando sobre um fator mais básico que nem todo mundo olha, que é o fator humano da coisa, né? O Brasil hoje é o 4º país mais estressado do mundo e o 2º em burnout. E a gente precisa olhar para as pessoas que estão trabalhando com a gente, para a sustentabilidade dessas pessoas também, né? E para a continuidade do negócio. É importante que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho, humanitariamente falando. Trazendo para o ponto de vista de mercado, já tem um tempo que se percebeu com clareza, com fatos e dados, que a saúde mental no ambiente de trabalho tem muitos impactos grandes e diretos no negócio. Então, aí também vai para o resultado do negócio, para o absenteísmo, né, que impacta na produtividade, para o desempenho das pessoas e até mesmo para a atração e retenção de talentos, né? Porque hoje as pessoas têm uma visão diferente para o mercado, principalmente a geração que está chegando agora. Eles não olham mais para a empresa pensando assim, aqui é meu primeiro emprego, vou ficar aqui para o resto da minha vida. Fazer um plano de carreira aqui. E o que você precisar, eu só vou pensar na empresa, né? Não, hoje as pessoas entram na empresa e querem uma troca, querem se desenvolver, querem aprender, né? Querem uma remuneração justa, querem saúde, equilíbrio. E se eu não conseguir isso aqui, eu vou ali na outra empresa e tá tudo bem, a outra empresa me contrata, a empresa que disse que vai me dar isso. E apesar disso já se falar no mercado tem um tempo, tem também muito impacto da pandemia, do mundo pós-pandêmico, que escancarou para a gente o quanto a nossa saúde é frágil, o quanto que o nosso trabalho pode ser, sim, um pouco mais flexível, dependendo do negócio, se eu precisar, eu consigo trabalhar ali de algum outro lugar, em algum outro horário.
eu consigo conciliar mais, equilibrar mais as coisas. Então, a gente ficou com muita vontade de aprimorar isso, né? Uhum. E eu vejo que a gente, depois da pandemia, começou a querer valorizar mais a vida, né? Então, aquele negócio de, tudo bem, eu sou um workaholic, já não rola mais, né? Sei lá. Isso é bonito, né? Isso é agora bonito, é cafona. agora é cafona, exatamente, né? Exatamente. Então, eu vejo que isso mudou muito depois da pandemia, né? Até vou entrar já na segunda pergunta pra gente... que faz sentido com o que a gente está falando, que é como que a gente garante a saúde mental das empresas. Eu acho que essa é a pergunta que muitas empresas estão tentando descobrir a resposta, ainda que na tentativa e erro. Até porque hoje quem está exigindo isso não são só as pessoas colaboradoras da empresa, mas também os órgãos regulatórios e os próprios investidores. A ONU, né, criou diretrizes para isso, da saúde mental também, né? Exato. Então, é necessário para a sustentabilidade já do negócio. E na prática do dia a dia é que está a dificuldade, porque no discurso, na comunicação, fala-se muito já, né? Mas como é que eu vou aplicar uma cultura saudável na meta agressiva, junto com o meu prazo apertado, junto nas milhões de reuniões ao mesmo tempo, que tem sua dificuldade para ser produtiva, né? Então, eu acho que essa prática é o maior desafio hoje em dia. Então, eu acho que o maior erro que eu vejo as empresas cometendo hoje em dia é justamente em se dedicar para colocar isso na comunicação, colocar isso na agenda do RH, mas não se dedicar para preparar e formar os seus gestores para que eles saibam fazer essa gestão das pessoas de forma mais humanizada e colocar uma rotina saudável no dia a dia, né, do trabalho. Eu acho que até demonstrar, tive uma reunião com um cliente, até demonstrar primeiro da empresa num todo, né, da liderança, o porquê que está sendo feito aquilo. Porque as empresas, elas começam a criar programas, mas a ponta lá o pessoal lá na ponta, lá, né, o chão de fábrica, não sabe por que está acontecendo isso. Vou dar um exemplo na minha área de segurança do trabalho. O porquê dessa CIPAT? Porque nós vamos ter uma semana falando sobre prevenção de acidente de trabalho. Começa uma campanha que ninguém sabe, cheguei na segunda-feira, um monte de gente, um monte de bexiga, monte de brinde e tal, mas eu não falo exatamente qual que é o propósito daquilo. Então, eu vejo muito como saúde mental, até falando como propósito. Por que nós estamos fazendo esse movimento? Por que o Brasil tem que se posicionar? Por que a ONU está pedindo posicionamento nos países, onde você falou no início que o Brasil ocupa o 4º lugar? Então, eu acho que exatamente a ponta tem que estar muito claro por que nós estamos fazendo isso. Porque senão fica uma coisa muito no automático e você não tem aceitação. Porque se você não fala para o público... Não tem engajamento. E não é nem só para o público, é para a liderança também. Porque hoje eu vejo que hoje as lideranças... É difícil, a gente tá lidando com várias gerações diferentes, né? Então, a gente tem o Baby Boomers, os Millennials, a geração Z, e cada um se comporta de uma maneira. Então, essa junção, ela é muito difícil de fazer. Eu falo isso porque, enfim, a gente já estudamos muito, já fizemos faculdade, já fizemos pós-graduação, mas na prática é muito difícil a gente conseguir juntar todas essas gerações, né? Então, eu vejo isso porque eu converso muito com o Fábio sobre isso, né? Sobre, às vezes ele, a gente até comenta, às vezes ele fala assim, não, eu gosto do presencial. Aí eu, tá. E agora a gente tem que chegar num termo onde todos chegam nesse mesmo contexto para um propósito final, né? Então, por que a gente se apaixonou pela área de saúde e segurança do trabalho? E eu, como psicóloga, amei mais ainda. Porque eu falava, cara, se as pessoas entenderem cada fatorzinho pequeno que pode se tornar um macro... grande resultado, Tipo, não só de resultado, mas também o pequeno que você fala assim, tá, às vezes é só eu virar e falar todo dia, tá chegando atrasada, hein? Se eu entender que são pequenas palavras, se eu entender que são pequenos comportamentos que às vezes causam um estresse, que às vezes causam um burnout, que às vezes... A gente começa a pontuar e ser muito mais específico em cada ação que a gente tem dentro da empresa, né? Então, eu falo muito pro Fábio isso, sobre assim, não é sobre o muito que a gente faz, mas é sobre a gente fazer os pequenos muito bem feitos até a gente conseguir chegar num tobogã dentro da empresa, né? E, Paula, essas coisas que você tá trazendo, muitas vezes não se ensina para um líder quando ele tá no seu primeiro desafio como gerente, como coordenador, como liderança. Então, assim, normalmente a pessoa desempenha muito bem aquela tarefa, apareceu a oportunidade, fala, você é muito bom nisso, vai lá. Verdade. Só que ninguém ensinou aquela pessoa a lidar com as pessoas, poxa, a gerar um ambiente de segurança psicológica, né? Às vezes é alguém que tomou muita pressão ali, mas precisa ter essa tolerância ao erro com as pessoas. Sim. Então, toda essa pressão do dia a dia, né? Eu costumo dizer que, apesar de se dedicar muito em comunicação,
é na rotina, é na cultura organizacional, né? Que é o que é execução daquelas frases na prática. Uhum. É ali que acontece a saúde mental ou o ambiente adoecedor. Sim, e é engraçado porque eu já trabalhei em empresas que eu chegava assim e o RH tinha carta branca para fazer o que queria. Então a gente fazia, brilhava, sabe? Era divertido. Só que aí a gente chegava na reunião com a diretoria ou com a gerência, era, não, isso é só um bando de blá blá blá, vai. Era sempre só pro marketing. Mas assim, porque não tinha entendido a real necessidade daquilo. Não tinha entendido o micro que ia fazer, né? A diferença que ele ia fazer num todo. Né? Exatamente. E é exatamente isso. Eu tive essas experiências nas empresas onde se cobra muito resultado, né? E quando a gente fala, numa empresa de serviços, a mão de obra é a matéria-prima. Ou seja, se eu deixo de cuidar da minha matéria-prima, eu não tenho entrega do produto. Uhum. Ou seja, não, eu estou contratando em massa, vamos em massa, bora. E aí, um outro problema que tinha é que inicia uma ação, mas não sei no final, para a liderança mesmo, tá? Várias vezes a gente começava um projeto para impactar nos seus liderados, depois a gente falava, mas e esse projeto não vai andar? Então, vamos começar... Prioridades. Prioridade. A gente tem que implantar tal coisa. E aí, perde o senso, descredibiliza aquela ação. Uhum. O colaborador na ponta fica com cara de, o que estão fazendo aqui de novo? E depois a gente volta de novo com votação em setembro. Maio amarelo, vamos falar do trânsito agora. Aí, cara, e a outra lá? Qual foi o resultado da outra? Ou seja, eu acho que se perde nisso daí. Porque a gente sempre tá fazendo pontual e não contínuo, sim, né? A gente sempre apaga incêndio. E datas comemorativas, exato, datas específicas. E a gente precisa ter a empatia de entender que competências como essa, habilidades humanas, elas não nascem da noite para o dia, né? Então, tem que ter um trabalho consistente também de formação, de preparo dessa liderança. São vários insights num processo, né? Eu mentoro líderes, então eu percebo aquela evolução com o tempo de, depois de algumas sessões tem um insight ou algum programa de liderança. A pessoa vai somando aquilo ali com as experiências, tem que ter um tempo de aplicar no dia a dia. Não é fácil, né, transformar, até porque tem muito hábito antigo ancorado nisso. Sim. Né? Porque há um tempo atrás não se olhava tanto para a saúde mental enquanto se olha agora. E aí, como você falou, juntam as gerações, todas elas têm questões muito sábias a trazer, né? A geração Z aí, né, que brincam bastante, que são um pouquinho mais ousados, mas eles trazem questionamentos que são importantes também sobre equilíbrio. Então, não é da noite para o dia que isso acontece. Precisa ter um trabalho realmente de consistência e aplicar nas políticas das empresas. Exato. Então, assim, tem que virar política, tem que virar padrão, tem que virar prática. E como a gente, às vezes, mata uma boa pessoa porque coloca ela num lugar sem treinar. Então, assim, às vezes você tem um ótimo colaborador, um ótimo especialista. Quando ele entra para a liderança, ele é destruído na liderança porque ele não foi treinado. Então, como que a gente tem que começar a olhar para as pessoas realmente... Tá, você tem tal habilidade, qual você precisa treinar agora? Qual você precisa adquirir? Qual você... Assim, se a gente não olha, a gente só joga no fogo, né? Porque antigamente a gente era jogado no fogo e todo mundo tinha que se aprender a se virar. Hoje em dia as pessoas querem treinamento, elas querem informação, elas querem entender. Então, como é importante que a estrutura organizacional da empresa, a política de gestão da empresa, seja muito clara nisso, para que realmente seja trabalhada, né? Porque senão a gente só tem boas ideias. Sim. E é interessante que aí, falando da nossa geração, essa se-viração sempre foi muito comum, e eu confesso que eu gostava, e eu criei esse hábito, assim, de ir lá e desbravar tudo. Mas, às vezes, sem o preparo, as pessoas passam, assim, por umas dificuldades que não tinha tanta aquela necessidade, né? Podia ter um preparo, podia sofrer menos, de repente. Exatamente. Então... A gente gostava de ser workaholic, né? Confesso que até hoje a gente gosta dessa, né, de trabalhar, desses desafios. Mas a gente tem que entender quais realidades no mundo a gente está entrando, né? Até pelo excesso de informação que a gente tem hoje, facilidade da informação. Quando a gente começou a faculdade, fizemos faculdade juntas, a gente ainda tinha biblioteca. A biblioteca era muito utilizada, né? Já existia o Google, né? Acho que já existia o Google. A gente ainda já usava um pouco. Mas, assim, o quanto as informações hoje chegam muito mais rápido, né? Então, como a gente utiliza a rapidez da informação para criar outras estratégias, o quanto... Enfim, tudo a gente tem que realmente readaptar. Eu falo pro Fábio assim, parece que todo ano a gente tem que se adaptar a uma realidade diferente.
E a internet tem muito a ver com isso, até com o fato disso ser exigido das empresas, porque hoje também a gente está sendo exposto. Sim. As falhas, elas são mais expostas, né? Tudo assim, você vira meme, né? A empresa vira meme. E acho que da maneira saudável, é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo que percebe o caminho das coisas, mas não precisava. Então, assim, hoje as empresas também olham com mais cautela, com um certo medo da exposição. Eu sempre reitero que não há nada mais importante do que aquele fator inicial que eu falei, que é o humano, sim. né? Mas esses mecanismos de internet, exposição, regras e políticas, a gente falando de um ambiente grande, são com certeza muito importantes também. Eu vou à terceira pergunta agora, tá bom? Futuro do trabalho. Quais são as práticas, ferramentas e tendências que vamos precisar? Então, assim, a empresa precisa conseguir criar mecanismos que viabilizem a execução disso no dia a dia. Então, é a criação mesmo de políticas e práticas. Eu costumo dizer que estar ocupado nem sempre é ser produtivo. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas sentem muito. Várias empresas que eu vou, eu pergunto assim, você tem reuniões improdutivas? E a pessoa fala assim, muitas. Né? É incrível como bem a gente comum. Perde tempo com isso. A reunião para definir a reunião. É isso. A reunião depois pós-reunião. É. Então, assim, existem práticas que são pequenas, que são de dia a dia, olhando para a rotina, que podem ser executadas. Eu acho que é importante, eu gosto muito, e até um conceito do Chief Happiness Officer, que é você olhar para 3 esferas do trabalho. A primeira é as relações humanas. Então, assim, às vezes você está num ambiente que é super legal, mas se você tem uma relação péssima com as pessoas ou com o seu líder, aquilo fica tóxico para você no dia a dia. A segunda dela é o nosso jeito de trabalhar. Então, aqui eu estou falando de uma prática de uma reunião mais produtiva, né? Acho que tem várias coisas que a gente pode falar aqui. Tem muitas empresas que estão aplicando ferramentas digitais de gestão, ata automática feita pela inteligência artificial. Então, você roda... Hoje, na reunião, você faz, ela já roda até sozinha, né? Já roda tudo, faz um resumão, manda para todo mundo. Não tem desculpa para sair da reunião sem ninguém saber o que é para fazer. Exato. Sem ninguém saber os acordos, os prazos, né? Sem ter uma continuidade, que isso é uma coisa que acontece bastante também. Falou na reunião, todo mundo, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá bom, tchau. E aí, ninguém volta naquele assunto. Falando nisso, eu não sei se na China, no Japão, não lembro. Eu lembro que eu li uma vez uma experiência de uma empresa que ela fazia as reuniões em pé. Isso. Pra poder, tipo, ser realmente ágil. Porque às vezes a gente senta e começa todo mundo rir, começa a falar do dia a dia. E ela fazia em pé. Então, era literalmente pra discutir os principais pontos. E cada um saía de lá com prazo, o porquê, pra quê e como. Exatamente. Então, era super Essa é uma prática rápido. que também já se faz muito aqui, né, no Brasil. Já vi várias empresas fazendo. Às vezes, uma prática de reunião de 45 minutos ou 50 minutos. Então, todo mundo se dedica pra falar tudo ali. Resolver num tempo mais curto, para que entre uma e outra, para quem tem aquela seguidinha, né? Dê tempo de ir no banheiro, tomar uma água. E você trouxe um ponto importante que, às vezes, as pessoas elas chegam na reunião e começam a falar da vida, do cachorro, da família. E a gente precisa, nos momentos de produtividade, às vezes, ir para o foco, mas é interessante a gente lembrar que isso também é importante. O que não é legal é as coisas se misturarem nos tempos errados. Então, assim, a gente pode criar numa empresa um ritual de relacionamento interpessoal. A gente pode criar ações para que as pessoas se conheçam, para que elas tenham mais trocas. Inclusive, quando a gente fala de ambientes remotos, empresa 100% remoto, isso tem que ser jogado de uma maneira muito estratégica, muito inteligente. Senão, todo mundo fica lá com a câmera fechada, ninguém se conhece, ninguém se conecta. E a câmera fechada, né? Muito comum isso também, então, né? assim, as pessoas não se conectam. Então, é um equilíbrio de ações bem pensadas, bem estruturadas. É claro que isso varia muito de um ambiente para o outro. Eu não gosto de usar receita pronta, porque eu acho que uma das coisas mais importantes, né, que eu aprendi no mundo corporativo é que as empresas funcionam de formas diferentes e uma coisa funciona aqui e não funciona para outra. Não adianta querer chegar com utopia, sabe? Sim, sim. Vamos todo mundo aqui fazer só 2 reuniões por dia. E aí todo mundo chega e fala, não, a gente vai estar 20 anos fazendo 10 reuniões por dia. Então, assim, a gente tem que adaptar para uma realidade que seja factível para o negócio. E que tem eficiência. Que tem eficiência, alinhar com a cultura, garantir que as pessoas pratiquem aquilo que é falado depois de fazer esse desenho todo bonito de onde se quer chegar. Até colocar uma experiência, o meu pai trabalha numa empresa
onde ele recebeu uma vez, tipo, uma refri, uma comidinha em casa. E eles fizeram um happy hour online, assim. Então, todo mundo, tipo, tinha a vez de conversar, assim. Eu lembro que eu achei isso muito legal. Porque ele trabalha 100% online, né? Então, ele não conhece as pessoas, assim. E naquele momento, era o momento onde ele conhecia a vida da pessoa, quem ela era. Porque a gente se identifica com as pessoas também. E eu falo assim, eu entendo porque que o Fábio gosta tanto do presencial. Porque ele sente que as pessoas precisam se relacionar. Ele sente falta desse relacionamento com as pessoas, né? Então, de passar o desafio ali, ó, frente a frente, sabe? Eu vou resolver um problema frente a frente com você, não por trás da tela, sabe? Eu sei que ele gosta muito disso. E a gente se adaptar, isso também é muito importante, né? Então, eu vi que foi uma maneira que a empresa achou e eu achei fantástica. Mas também tem que ter o equilíbrio, né? Porque nós estamos vindo de uma geração onde faz aquilo, né? Você está presencial, às vezes, também não é eficiência lá. A gente faz um monte de reunião. E as interrupções do presencial? Interrupções do presencial. Não, quantos cafés a gente tomava, assim, quando a gente vai na empresa? A gente toma café, aí no café você encontra outra pessoa no café, já vai per meia hora que você já tá lá. Então, eu acredito que tem até a ver com o nome do podcast, equilíbrio, né? Exatamente. A gente tem que equilibrar. A gente vem de uma cultura onde falava que as pessoas presencial tinham que entregar, porque você não conseguia controlar através de dados. Mas hoje existem várias ferramentas que você consegue controlar através de dados. O cara tá lá, numa outra empresa lá, e eu vi muita gente saindo 19, 20 horas da empresa, a produtividade desse cara era muito ruim. A entrega dele era muito ruim. Por quê? Porque ele tinha que passar a sensação pro chefe dele, que ele estava na empresa, ele estava saindo tarde, e aí toda hora esse cara tá correndo atrás do resultado, porque ele nunca tá. Ou seja, e aí a Paula fez quebrar muito dentro de mim, né? Não, meu... O fato da pessoa, às vezes, ter essa flexibilidade dele trabalhar de casa algum dia, faz com que ele entregue e ele fica satisfeito com a empresa. Ele pensa duas vezes. Não, peraí, ir para uma empresa que não vai me dar essa flexibilidade? Não, vou ficar aqui estou satisfeito. E aí, exatamente, vai quebrando esse paradigma do passado, que o cara tem que estar, o operário tem que estar dentro da fábrica para entregar, porque se ele estiver em casa, ele não vai fazer isso. E tudo bem, vai de segmento para segmento, mas tem que adaptar a área administrativa. A pandemia trouxe muita benefícios através disso. Isso é fato, né? E aí trouxe até em evidência saúde mental, senão de repente a gente não estaria nem falando de saúde mental, como está sendo falado. Porque nós tivemos uma onda onde a galera não estava preparada. Aí a gente tem muita gente procurando academia hoje, cuidar mais do corpo. A gente tem mais gente que dá mais valor ao invés de ir para um shopping, que eu era um cara que vivia dentro de shopping, corria para dentro de shopping. Hoje eu não lembro a última vez que eu fui no shopping. Porque você fala, não, cara, eu quero qualidade de vida. E qualidade de vida não está dentro de um ar-condicionado, olhando um monte de vitrine. Então, a pandemia trouxe os benefícios disso aí. E aí, as empresas elas têm que dar eficiência. Meu, o que é dado, né? Eu trabalhei em uma empresa onde queriam tomar decisões baseadas em percepção. Então, mas eu acho que não está legal por conta disso. Mas baseado no quê? Eu falo isso para Paula. Dados. Baseado... Não está muito bom. Baseado no quê? Quando você traz para dados... E aí as grandes empresas elas têm se posicionado de uma forma muito positiva. E aí é o sonho de qualquer pessoa trabalhar e ter qualidade de vida. Hoje eu tenho o privilégio de levar meu filho todo dia na escola e trazer ele. Coisa que eu jamais imaginava que eu ia conseguir. Não, tem que trabalhar 12 horas, chegar em casa 9 horas da noite, não vejo o moleque. Quando vou ver o moleque está com 10 anos, 12 anos, não sei nem para onde ele foi, ele não tem referência de pai. E aí, tanto é, a gente vai até falar um tema que uma vez a Paula mostrou um desenho do Pedro, a Paula grande, o Pedro do lado e eu pequeno. Eu falei, mas por que eu tô... Ô Pedro, mas quem sou eu aqui? Eu achei que eu era o maiorzinho. Ele falou, minha mãe, eu e você. E eu bem pequeno. Ou seja, aquilo ali me impactou muito. A psicóloga deve ter feito a Não, análise. mas foi eu falei pra ele, você sabe por que você está pequeno? Porque você não é presente. Porque foi assim, a gente pegou o desenho dele de fevereiro e de abril. Só que de fevereiro pra abril, o Fábio começou a levar na escola. E abril, ele desenhou... Foi crescendo aos Foi poucos. crescendo, pai. Pegando um centímetro Aí eu falei, por você mês. consegue ver a diferença em fevereiro e abril? Ele ficou, assim, chocado. Chocado. Eu E falei, aí a gente- as crianças percebem, assim como as pessoas percebem como a gente tá bem também. Quando a gente não tá bem, a gente transforma o lugar também. Então, o quão é importante a saúde mental, né? Mas eu acho que a principal característica de um bom líder de família, um bom líder dentro da empresa, um bom líder, você se autoliderar, é você reconhecer que você precisa evoluir. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente tem que bater muito. Tipo assim, um líder que está disposto a ouvir a nova geração, um líder que está disposto a ouvir a geração anterior, um líder que está disposto a entender o que a saúde mental impacta. Porque foi o que o Fábio falou, na pandemia a gente perdeu. E quando a gente perde,
a gente não podia sair, a gente não podia ir no parque. Então a gente falou, meu Deus, o que que é isso? Porque até então era valor, cômodo. né? A gente começa a dar valor. Então eu vejo que, assim, estamos todos aprendendo a valorizar a vida mesmo, E essa sabe? qualidade que a gente traz para nossa vida pessoal, né? O simples fato de levar um filho na escola faz com que você traga qualidade para dentro do teu negócio, né? Para a empresa. Você como empresário, você como colaborador. Você traz esse benefício. Tudo reflete, né? Tudo A reflete. gente não consegue ter essa separação. Peraí, vou ligar o ser humano do trabalho, agora eu vou ligar o ser humano de casa. A gente tem papéis diferentes nesses ambientes, com certeza, mas é a mesma pessoa que está ali. E se eu puder pegar um gancho seu, Fábio, que você falou essa coisa de levar o filho na escola e tal, a gente entra até no terceiro fator que eu acho muito importante disso, que é a relação com o tempo. Então, assim, que a gente falou aqui, o nosso tempo, ele tá mais precioso, a gente está valorizando mais, né? E parece que cada vez passa mais rápido. Então, você conseguir, imagina num ambiente grande, numa empresa grande, como é que você faz para conseguir que todas as pessoas que trabalham ali sintam que tem o seu tempo para suas atividades pessoais? Então, esse é um grande desafio e eu acho que são 3 pilares que eu apoio muito, assim, que se possa trabalhar na prática nas empresas, mas é aquilo, precisa ir além da comunicação, precisa colocar aquilo nas práticas, nos acordos, nas políticas, precisa executar no dia a dia e isso só é possível com uma liderança preparada. Eu acho que é exatamente isso. Tem que preparar a liderança. Porque senão, ele não consegue, né? Aquele ditado que a gente tinha que a palavra convence, o exemplo arrasta. O líder tem que estar muito bem capacitado. A gente já viu um monte de líder se perdendo porque, às vezes, o cara não está preparado. E, às vezes, não está preparado, a gente empurra ele naquele lugar lá, não capacita ele, não assiste ele, acabou. Acabou o líder, acabou a equipe, acabou tudo. Destrói uma equipe, né? Destrói a equipe. A gente tem várias empresas grandes, né? Grandes mesmo no Brasil, que quebra. E aí falam que é um problema financeiro. Não, beleza, pode ser um dos fatores financeiros. Vai na causa raiz, foi pessoas que em algum momento não aguentou mais. A gente tem até aquela fala que avô rico, filho nobre, filho nobre e neto pobre. E aí, na verdade, porque o cara não entende, o neto não entendeu o conceito do pai e nem do neto, por conta do quê? Se perderam em algum momento. Então faz com que, de novo, é qualidade de vida. E às vezes a gente fala, eu ouvia muito meu pai, tem que trabalhar. E realmente tem que trabalhar. Mas se você não conseguir conciliar a qualidade de vida em você ter um tempo com a tua família, com teus amigos, um futebol, uma atividade física, até para os nossos filhos também, de ter como exemplo, a gente fala isso muito em casa, o Pedro tem que ver a gente fazendo atividade física. Porque senão, quando ele tiver com 16 anos, fala para ele, cara, você não vai na academia. Ele fala, mas você vai? Ou seja, mesma forma, o nosso liderado dentro da empresa. Não faz sentido as empresas criarem programas fantásticos ou elas não darem continuidade se ela não treinar a liderança. Não treinou a liderança, não engajou a liderança, esquece o resultado das maiores empresas, não vai conseguir. Não, e a gente já tem muitos dados sobre as empresas que investem em saúde mental, a quantidade que é. Porque a cada $1 investido, você tem $3 de retorno. Então, assim, quando começarem a entender mesmo que, assim, quando você cuidar do principal fator da sua empresa, que é o fator humano, você vai ter um retorno. Retorno de tudo. Reputação da sua marca, os colaboradores engajados, comprometidos, produtivos, colaboradores saudáveis em todos os âmbitos. Porque também era muito comum até, na nossa época, as pessoas trabalhavam muito e eram no sobrepeso. Porque, assim, não tinham o equilíbrio também de cuidar da saúde, né? Então, hoje, as pessoas começam a entender que, assim, elas estão... tudo que traz doença física, ela também pode estar relacionada ao trabalho, o trabalho está relacionado... Então, assim, é uma correlação. A gente é uma engrenagem, a gente é tudo. A gente é empresa, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é filha, a gente é tudo. Então, a gente não consegue separar. Então, acho que a gente trazer para isso... eu lembro que quando eu vi que você estava fazendo o de felicidade corporativa... Falei, o que será que a Natália tá aprendendo no curso de felicidade corporativa? Chega lá e todo mundo entra numa piscina de bolinha. Né? Porque é isso que as pessoas têm ideia, as empresas, né? às vezes pensam, videogame. A gente agora, com esses de fator psicossociais, dos riscos psicossociais que as empresas estão sendo obrigadas a fazer, as principais avaliações dela é estrutura organizacional, autonomia, todos os pontos que você colocou, você tem que identificar esses riscos, né? E eu vejo que os clientes, quando a gente fala pra eles, você vai ter que deixar, eles falam assim, agora eu vou ter que colocar uma área de descompressão.
Aí eu falo, Paira, você tá fazendo o básico? O básico, você tem uma comunicação clara? Você tem líderes preparados? Você vai começar do básico. A gente não tá falando aqui sobre um tobogã dentro da empresa. A gente tá falando aqui sobre o arroz com feijão bem feito, depois você acrescenta a batata, depois você acrescenta o alface, depois... A gente tá falando sobre acrescentar, mas começar do pequeno, porque aí você vai criar uma estrutura. Aí eu vou criar um baita evento pros meus colaboradores, tá? E no dia a dia? Como é que tá? Né? Então, eu vejo que a felicidade... Eu penso, né, na minha forma, assim... A felicidade corporativa, ela começa dos pequenos bem feitos para você criar credibilidade para fazer os maiores. Porque senão você não tem o engajamento. Exato. Aí você pega o engajamento... Você quer que o colaborador engaje aqui, sendo que aqui você não tá fazendo o básico. Perfeito, Paula. Tem um exemplo similar, que é assim, as empresas que às vezes estão muito preocupadas, falaram que tem que dar terapia. Então, vamos dar terapia. Mas aí a gente pergunta assim, qual que é a causa da necessidade dessa terapia? Que às vezes está no trabalho. Às vezes a pessoa precisa de uma terapia porque está tendo relações super difíceis no trabalho, com a liderança, tal, com a equipe, e aí a pessoa fica estressada e precisa da terapia. Então, acho que é isso, é sobre a gente ir mais na causa raiz, sempre não confundindo o que é fator higiênico, sanitário, porque às vezes as empresas também pensam assim, vamos pôr um salário, gente, é super importante. Salário, benefício, só que isso é higiênico, isso é básico. Isso tem que vir antes ainda, né? Porque as pessoas precisam ter a remuneração ali digna para elas sobreviverem em um mundo corporativo. Ao pagar isso para as pessoas, precisa prover que seja uma coisa adequada. Agora, acho que isso que você falou é muito certeiro. É a gente pensar na rotina, na execução, no dia a dia. É muito cultura. Qual que é a cultura? Né? Quando você pergunta, se você perguntar ali para alguém, como que essa pessoa se sente? Como que ela chega no fim do dia em casa? Como que ela tá no domingo, né? As pessoas falam isso também. O que ela sente com relação ao trabalho dela? Às vezes eu vejo que, assim, às vezes a pessoa tá com um problema em casa e você não consegue ser flexível com ela para ela liberar esse problema. Porque eu vejo que toda vez que eu converso com os nossos funcionários, assim, falando assim, o que tá acontecendo? Vamos lá, vai em paz, vai resolver esse problema. Eles voltam felizes, porque eles sabem que eles podem conversar com a gente sobre as coisas e que a gente vai apoiar eles a resolverem esses problemas. Porque eu trabalhei já em lugares onde que não importava que o seu problema... o resultado que você entregava. Exatamente, só importava o resultado. E, cara, toda vez que... Eu vejo, sério mesmo, toda vez que a gente conversa sobre quem eles são e o que eles estão passando, eles voltam 1000 vezes mais produtivos, mais felizes. E assim, é o básico, eu só olhei ele como humano, entendeu? Eu só olhei ele como humano, eu não olhei ele como um número, eu olhei ele como um ser humano. Uma vez, uma colaboradora que trabalhava na minha equipe teve um problema de saúde na família, em casa, e eu falei para ela, olha, tem o tempo necessário aí para você se ausentar. Acho que também faz parte dessa gestão, dessa organização, saber ter uma equipe em que o conhecimento circula para se uma pessoa ficar doente ou qualquer coisa que possa acontecer, não ter essa dependência maluca das pessoas, né? E aí, enfim, ela ficou ali uns dias, a gente foi acompanhando, prestando suporte, entendendo no que era possível ajudar. E a pessoa comentou assim, nossa, em outras empresas eu nunca tive isso, assim, eu pude me preocupar com a saúde da pessoa, cuidar e tal, eu nunca tive isso. E foi, de fato, uma ação simples, né? Foi uma ação ali de cuidado, de, como você falou, de olhar para aquela pessoa como um ser humano e se colocar no lugar, porque, gente, quem não quer ter isso? Sem você ter, né, pensar ali na empatia de quando você estiver nessa situação, isso é muito crítico, é muito importante. E vai muito além do que você falou, né? Vai muito ligado ao que você falou, que não é só salário. É higiênico isso aí. E às vezes a gente passava em algumas reuniões de diretoria que um colaborador específico precisa... tem que dar um reajuste salarial para ele, né? Não, o problema não é reajuste salarial. A Paula deve ter muitas experiências de ela ir em alguns clientes e o problema não estava relacionado ao trabalho salarial, a questão salarial. Às vezes estava uniforme, você acredita? Uniforme. Não, mas às vezes era até... Muito obrigado por você ter vindo aqui me escutar. Era isso. Eu só queria que alguém me esclarecesse, porque eu tô com uma dúvida aqui. E aí, deve estar insatisfeito com o benefício, com o salário e com isso. E é exatamente isso, né? Mas a gente vem de décadas que a gente está mudando aos poucos. E aí pode criar polêmica, o pessoal quer... Lógico, a gente quer qualidade de vida. Quando você entende o que é qualidade de vida, não está ligado a você ter uma jornada de 16 horas. Fábio, mas não pode trabalhar 16 horas? Pode, desde que você tenha o equilíbrio disso. E não virar, essa exceção virar uma regra na tua vida. Não, eu trabalho 16 horas por dia. Olha, nas rodas isso não é legal. Cara, você vai ter um problema.
você vai colapsar. E a hora que colapsa, porque eu também já vi isso, assim, você vai dar um conselho, a pessoa fala assim, olha, dá uma pausa, faz uma pausa. Não dá porque eu tenho que entregar isso aqui, ó, agora. E aí você fala assim, não, mas a hora que o teu corpo decidir que não dá, Desligar, não importa o que você acabou. tem a entregar, não vai acontecer Amanhã simplesmente. alguém vai entregar no seu lugar. E ainda vai pegar todo mundo desprevenido, o que é pior. Porque verdade. você pode falar, ó, tô precisando Não se programa, né? dessa pausa aqui, organiza as coisas ali. Eu acho que isso é um fator importante que eu falei recente, de o líder também preparar uma equipe que saiba que a informação... É o job rotation, né? É. Tipo, sabe pelo menos o mínimo de... Que o conhecimento circule. Sim, exatamente. Porque, assim, qualquer um pode ter uma dor de barriga e não precisa ser um desespero. Exatamente. Né? E até você ganha experiência, né? Porque uma vez que eu aprendo o que o outro faz, não necessariamente eu vou fazer, mas eu já tô adquirindo conhecimento, né? A gente precisa ter esse prazer em adquirir conhecimento também, né? Tanto é que se criou uma cultura de segundou e sextou, né? Porque o trabalho ficou num lugar que você não quer ir. E a sexta-feira é aquele alívio. Ufa! E na verdade, cara, que bom. Amanhã você consegue programar a tua semana, você fica entusiasmada para trabalhar, mas nós contaminamos a empresa, o colaborador, de falar, cara, ufa, aqui para aquele lugar naquela segunda-feira, imaginar isso aqui. Porque, na verdade, não tem expectativa. Ele está ali simplesmente por uma questão salarial. Cara, eu preciso me manter aqui, ponto. Porque eu tenho conta para pagar. E não porque eu gosto. E eu falo, cara, primeiro você não faz o que você ama, você começa a amar aquilo que você faz. Mas as demais gerações aceitavam isso, né? Mas as gerações que estão vindo agora, elas já têm bem claro isso de sentir prazer, ter responsabilidades, mas também saber a hora de qualidade de vida, né? Então, a gente tem aprendido muito também, né? Com a geração, assim, que tá vindo de chegar e falar assim, calma, eu preciso ter minha pausa, eu preciso me cuidar. Eu acho que isso é um ponto que a gente começou a trazer. Eu falei na reunião ontem, né? Com um cliente, se cria até a ansiedade de subir notificação no teu Apple Watch, no teu celular, porque no passado, se eu ligasse para casa da Natália, ela não tá, ela foi para a praia. E você ia voltar só se ela voltasse 10 horas da noite, ou no domingo, ou na segunda, e me retornar. Não se criava aquela ansiedade, hoje não. E visualizou a mensagem, não me respondeu. Isso vai criando um estresse, da mesma forma empresa. Tipo assim, é um monte de e-mail, é um monte de WhatsApp, um monte de grupo, que os mesmos grupos, as mesmas pessoas, tudo é urgente. E aí, de novo, a saúde mental dos colaboradores. Então, quando eu falava de segurança do trabalho, eu falava que os profissionais tinham dificuldade de demonstrar que isso era um investimento para a empresa. Como a saúde mental é um investimento para a empresa. É um investimento. Você não sustenta, cara. Não sustenta uma empresa grande, não vai sustentar a empresa grande, pequena, se não tiver um equilíbrio de saúde mental dentro da empresa. Sim. É exatamente isso que as pessoas precisam entender, esse contexto do negócio aí. E só puxando um gancho, um tabu aqui disso que você trouxe, Fábio, essa questão também, às vezes, de gostar, amar o que faz e tal, que é uma das coisas, assim, eu acho que é bom pra caramba a gente gostar do que a gente faz. É incrível. É uma das coisas que acabou se tornando uma pressão, às vezes, na vida das pessoas, de tipo, eu tenho que encontrar o meu propósito. E as pessoas sempre acham também que o propósito se encontra antes. Às vezes se encontra ele na jornada. Exatamente. Às vezes você cria, você inventa. E eu também, eu gosto de ressaltar, assim, que eu acho que tá tudo bem. Tem muita gente, acho que a maioria, na condição de que, poxa, eu vou trabalhar porque eu preciso desse dinheiro no final do mês. E tá tudo bem. Eu não preciso, amar, achar o máximo necessariamente. Mas eu preciso ter condição ali de ter equilíbrio, de ter saúde mental, de ter dignidade, né? E saúde, enfim. Que isso que seja enriquecedor para mim de alguma maneira, que acho que isso é uma coisa que a empresa pode proporcionar para quem está trabalhando ali para. A gente está nos últimos minutos, mas antes eu queria só que você falasse para mim qual você acha que vão ser as competências comportamentais agora no futuro, assim, daqui para frente, né? Vindo com a tecnologia, tudo. Como que você acha que vão ser as competências? Olha, Paulo, com tanta tecnologia chegando, eu escuto muita gente falando assim, a gente tem que dominar a inteligência artificial, a gente tem que, né, aprender a dominar essa tecnologia, né, que é a gente que solta os prompts lá. Mas eu gosto de pensar no oposto. Eu acho que a gente tem que, na verdade, dominar as habilidades humanas. Porque é isso que a inteligência artificial não consegue substituir entre as pessoas, né? Porque a gente nem simular, porque a gente vai continuar se relacionando como seres humanos, mesmo com todo esse desenvolvimento da tecnologia. Então, quais são as habilidades que a inteligência artificial não vai conseguir
substituir em nós as habilidades que a gente vai precisar usar quando a gente se relacionar com outras pessoas, né? Da gente ter mais empatia, da gente saber se relacionar com as pessoas. Acho que um fator muito importante também é a flexibilidade, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, cara, a gente vai fazer isso daqui, não vai funcionar desse jeito, vamos fazer de outro. E conforme o mundo muda. E eu acho que principalmente a presença, né? A presença, porque, gente, a gente não larga o celular mais, né? A maioria das pessoas é viciada no celular. E aí, quando a gente estiver conversando, né? Acho que a gente conseguir ter essa presença, conseguir estar aqui agora, vai ajudar muito a gente a ter inteligência emocional para lidar com os conflitos, com seja lá o que for acontecer nas relações. E é engraçado, eu tava falando isso ontem com a minha mãe, né? Eu falei, enquanto as pessoas não entenderem que é muito mais bonito você estar 100% presente no local. Então, por exemplo, assim, às vezes eu tô aqui com você e eu tô aqui, ó. Você não tá nem aqui e nem aqui, 100%. Você sempre tá dando metade. Isso vai te gerando uma insatisfação. Então, esse estar 100% presente em tudo que você está fazendo no momento é muito importante. Então, se eu estou tomando um banho de mar, estou tomando um banho de mar. Eu estou aqui nesse momento com vocês, estou aqui nesse momento com vocês. Então, eu vejo que falta um pouco isso, sabe? E é isso que eu tenho tentado trazer para as pessoas. Tipo assim, estejam 100% presente aonde você está. Assim, com a cabeça no local. Assim, eu sei que a gente tem muita coisa lá fora. Eu sei que o celular não para de apitar. Mas a gente tentar, sabe? Calma, acabou meu trabalho. Isso só vou resolver amanhã. Podem estar me mandando 1000 mensagens. Eu só vou responder amanhã porque eu não vou resolver agora. Entendeu? Então, a gente está realmente nesse processo. Eu acho isso que o que eu tenho trazido muito para mim esse ano é estou 100% aqui. Estou com meu filho agora? Estou com meu filho agora. Não estou no celular, não estou resolvendo o problema da empresa, não estou... Eu tenho tentado trazer isso para mim, assim, é uma parte de equilíbrio que a gente está falando, é uma coisa que eu tenho tentado trazer para não afetar o profissional no meu pessoal, não afetar o pessoal, por mais que eles se comuniquem, se eu estar 100% presente, hoje eu sinto que é o que me traz equilíbrio. Paulo, isso vai te ajudar muito a ter a inteligência emocional necessária para trabalhar. Porque acho que o profissional do futuro, né, que vai se dar bem aí nos cenários que vem pela frente, são essas pessoas que vão conseguir analisar essa situação e pensar um pouco antes de agir, né? E saber conversar com as pessoas, saber entender, saber perceber uma sensibilidade emocional no outro. Eu vejo que o futuro do trabalho vai ser, assim, de profissões vai ser as pessoas que estão bem mentalmente. Sim. E as pessoas que estão na tecnologia, né? Tipo assim, mas eu vejo que vai ser isso. A gente vai entrar numa era onde a gente tem que cuidar muito da saúde mental. E eu fico feliz, porque a gente já começou a cuidar de outras coisas. Então, agora, entrar na saúde mental e criar essa cultura no Brasil vai ser muito importante. É essencial que a gente esteja colocando isso, né? Nas NRs, enfim, esteja sendo uma exigência. Eu fiquei super feliz. Falei, amei, tem que chegar. Eu sempre falava, Fábio, isso tem que entrar. E não entrava, enfim, entrou com tudo. E eu vejo que as empresas ainda não estão preparadas, mas elas vão se preparar, elas vão ter que se preparar. E como um bom brasileiro, a galera tá deixando para a última hora. Né? Deixando para a última hora, porque, na verdade, não tá se criando uma geração também preguiçosa. E não a geração nova, não. A geração mesmo dos anos 80, que não quer mais ler. Não quer mais ler. Tipo, cara, de 10 reuniões que nós vamos aí, 9 não sabe exatamente o que vai ser falado sobre saúde mental. E aí não é porque não existe conteúdo, existe o conteúdo. Mas você quer num vídeo de TikTok entender o que é aquilo. Não, você tem que estudar. Vai ter que estudar sobre isso, né? E aí, o TikTok vem com tudo de novo, o Google aí. E aí vem esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio, até a questão do celular. Nos finais de semana eu esqueço onde ele está. Eu procuro ele depois. Cara, não lembro onde eu deixei o celular. Muito bom, hein? Porque não faz sentido você estar com teu filho na piscina. Parabéns. Com teu filho na piscina. Porque, na verdade, eu vim de um episódio da minha carreira profissional que eu estava numa viagem uma vez com a Paula em alto mar e o celular estava tocando. E eu não ia conseguir resolver. Não tinha como resolver. Mas atendeu. Mas atendi. A garela. Mas atendeu. Eu fiquei brava. Aí eu falava pra pessoa que tava me ligando, cara, eu entendi o problema, mas eu estou em alto mar. Tipo, não tem como. Daqui a pouco volto pra terra. Mas, cara, você precisa retornar lá pra cliente lá. O que aconteceu? Cara, mas eu vou retornar. Ou seja, tem que colocar... Eu não coloco modo avião, mas não respondo. Eu não respondo. Se for urgente, vai ligar. Se for um filho, alguém vai te dar um... Mas não faz sentido, porque senão você fica... Parece que é parte do corpo o celular. Fábio, você tocou num ponto tão importante. Se eu tiver um minutinho aqui... Claro. As pessoas também precisam aprender a usar as ferramentas de comunicação que a gente tem de acordo.
né? Então, que é a diferença... Isso faz parte da felicidade na corporativa. É, você a utilizar as ferramentas, eu comunicação acredito. síncrona e a comunicação assíncrona. Então, assim, é um simples entendimento muito fácil, olha, de ter nas empresas. Você criar uma regrinha, poxa, a ferramenta de mensagem a gente vai usar quando? Eu sei que quando eu mando uma mensagem, eu não posso criar a expectativa de que a pessoa vai me responder naquele mesmo minuto. Sim. Aí tem uma muito boa, que é o famoso, que assim, já não precisava mais ter em 2025, aquele, oi, tudo bem? E sumiço. A pessoa que manda oi, tudo bem, espera você responder se tá tudo bem, para depois dizer o que quer. Então, essa é uma regra que no assíncrono dá para ensinar de uma forma divertida para a equipe como se comunicar. Pô, já vai ali, fala breve o que você precisa. Ah, e se for urgente? Se for urgente, liga, esse é o canal. Então, até esse saber fazer um bom uso dos nossos meios de comunicação é muito enriquecedor. É saudável. É. Gente, muito bom. A gente tem muita conversa pela frente, mas muito obrigada pela aula também. Eu sei que às vezes a gente da geração, a gente até usa termos que não são adequados, mas a gente sempre vai aprendendo a melhorar, a evoluir. Eu falo, Fábio, eu acho que o nosso principal ponto é a gente aprender sempre a evoluir. Então, a gente gosta de ouvir as pessoas, gosta de ouvir como é que tá o mercado, como as pessoas que entendem do negócio. Então, pra gente eu sempre aprendo muito com a Natália. A gente, desde sempre, aprendo muito. Muito obrigada, foi muito bom. Aí a gente vamos pedir pra Natália só falar onde a gente encontra a Natália, nas redes sociais. Não, com certeza. Dela, Aí né? agora a Natália vai se apresentar. Aproveita, porque eu confio, eu aprovo. Então, aproveita aí, amiga, e fala tudo que você precisa falar. Onde a gente te encontra nas redes sociais. Onde a gente te encontra. Maravilha, gente. Muito obrigada pelo papo. Foi um prazer estar aqui com vocês. A nossa conversa foi super gostosa. Realmente, Paulo, acho que a gente tem muitos assuntos aqui, se a gente quiser conversar pela frente. Bom, mas é isso. Por hora, fica aqui o convite às minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é natalia.fares. Também conseguem me encontrar no LinkedIn. E tem um site que está saindo do forno agora, que é nataliafares.com.br. Precisando aí de apoio para formar suas lideranças, para trabalhar a transformação cultural na sua empresa. Vou ficar muito feliz em poder contribuir. Obrigada a vocês também aqui pelo convite e pela troca. Muito obrigada. Obrigada por sempre nos ajudar a evoluir no Conte vocabulário, na cabeça, em tudo que a gente consegue evoluir no ambiente corporativo. E só para finalizar, a gente também, vou falar do nosso patrocinador mais uma vez, está com o QR Code para vocês entenderem um pouco mais sobre o que nós fazemos. Lá dentro você vai encontrar não só a análise dos fatores, mas também indicações do que você precisa fazer. Então, se você encontrou uma falha na comunicação, a gente vai te dar as estratégias para você melhorar. A gente tem profissionais que estão trabalhando com a gente também, capacitados para te ajudar, fazer mentoria, coach, para que você realmente elimine ou mitigue esses riscos psicossociais dentro da sua empresa. Então, muito obrigada. E Avix, estamos aqui encerrando mais um podcast. Obrigada, Nath, pela presença mais uma vez. Obrigada, meu amor, também pela companhia. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau. Bye.